Boa noite a todos. Antes de tudo, eu queria agradecer a excelente oportunidade que o Luciano me deu de estar aqui, de tentar superar os meus limites. Quando ele me convidou para dar uma palestra em Curitiba, eu falei, nossa, vou matar a saudade da minha cidade natal. Eu estava muito feliz, confesso que fiquei um pouco ansioso, nervoso. Eu, médico, falar para os engenheiros, daí eu pensei, será que aceito, será que não aceito? Daí ele falou, não, vai ser tranquilo, eu vou chamar o Marcelo para falar antes de você. Quando eu pensei, nossa, ferrou. E aí chegou o Marcelo, deu aula, falou tudo e mais um pouco do que tinha para falar. E de vez em quando o Marcelo falava assim, não, o Léo vai falar disso. Confesso que eu mudei minha apresentação umas 3 vezes, acrescentei 4 slides, pensei em pedir licença para ir no banheiro e não voltar mais, só ficar fazendo pergunta para o Marcelo. Mas eu queria agradecer a oportunidade mesmo, que me tirou de novo da zona do conforto, Marcelo falando e eu ali. Obrigado, Luciano, pelo convite, foi excelente. Meu nome é Leonardo Aguiar, eu sou médico. Isso aqui já faz parte da contribuição, da cocriação minha e do Marcelo. Esse é a Operação Enganosa, que o Marcelo comentou. Também sugiro o DENIC, que fala sobre o surgimento dos hospitais. E, para mim, estar aqui em Curitiba é uma celebração porque meu pai era engenheiro, a gente foi criado aqui em Curitiba, e ele me ensinou um outro lado da engenharia. Ele me ensinou a tabuada do 9. Mas como assim a tabuada do 9? Ele me ensinou que a tabuada do 9, você pode fazer ela assim, colocando os zeros, do 0 até o 9, e depois você inverte, começa do 0 e vai até o 9. E era o jeito que ele usava para me ensinar as coisas, a mentalidade de engenheiro que o meu pai teve, que passou para mim e para o meu irmão. E essa mentalidade, muitos anos depois, eu fui entender que era a mentalidade assim, entende o que está acontecendo, decifra o padrão e replica. E é essa mentalidade de engenheiro que todos nós médicos, e o Marcelo mostrou muito brilhantemente aqui. Por isso que esse casamento entre médico e engenheiro é perfeito. Porque o médico tem a ideia e o engenheiro tem o método. E aí, o engenheiro vem, entende, decifra e replica. E eu vou mostrar para vocês como isso foi... Vou contando a história da minha vida para vocês, e como isso foi transformando, e como eu venho trabalhando com inovação e saúde há mais ou menos 10 anos, junto com o meu irmão. Aqui está meu irmão menor, o Rafa, eu, mostrando que a gente era daqui de Curitiba, nossos valores foram forjados aqui, a nossa família, então tenho muitos amigos, obrigado por estar aqui. Só que o que aconteceu? O tempo passou, eu estacionei, o Rafa cresceu, ficou maior do que eu, e sempre a gente teve na nossa família, quando a gente era pequeno, nessa idade aqui, a gente ia no Instituto dos Cegos, e a gente sempre ia lá, tinha final de semana, a gente ia ajudar, isso é uma coisa da nossa família. Isso também forjou o nosso caráter, isso levou a gente sempre querer ajudar, querer fazer impacto. E essa aqui é uma imagem do Rafa, essa aqui é quando ele estava num campo de refugiados chamado Buduburam, no interior da África, é um grande campo de refugiados, fazendo o quê? Ensinando gestão e como causar impacto na comunidade. Nesse momento, criaram sites, criaram empreendedorismo para as mulheres, ensinaram elas a vender. Isso aqui já foi um projeto na África. Aqui, quando ele já estava no Kosovo, agora, aí em Pristina, alguns anos atrás, trabalhando como gestão de informação no Kosovo, como unir as informações, critérios, sigilo, isso levou mais além. Aqui já trabalhando pela ONU, pela Organização das Nações Unidas, e isso, trabalhando pela ONU, eu e ele em parceria, claro que ele como oficial, montamos uma empresa em conjunto, que é a empresa que eu tenho em Blumenau. E essa mentalidade de engenheiro nas organizações das Nações Unidas deu um prêmio para ele esse ano, e vou mostrar para vocês o que ele fez. Ele foi chamado para ir para os Camarões, ele foi mais ou menos nessa época, essa semana foi aniversário do Rafa, porque a ONU tem muitas agências e precisava gerar inteligência com essas informações. E lá nos Camarões tem zonas de conflito, como tem em qualquer lugar do mundo. E o que ele fez? Pegou todas as informações de todas as agências da ONU e ele criou o que a gente chama de um mapa de incidentes. Ele sabe exatamente onde são os locais onde tem mais incidente. E vocês vão perceber que é no norte do Camarões, é aqui em cima. E esses são todos os dados que ele foi usando. Político, eleições, dados sociais, dados econômicos de alimentação, de doenças como diabetes, segurança da comida, meio ambiente, e foi cruzando esses dados, como o Marcelo bem disse.
E aí ele chegou num dado fundamental, muito interessante, que é esse dado aqui, da alimentação. O que acontecia? Quando lá eles têm muita cabra, quando eles estavam pensando em migrar, ou que ia ter conflito, o que eles faziam, antes de fazer tudo isso? Começavam a vender cabra. E o preço da cabra começava a baixar. Quando o preço da cabra baixava, eles sabiam que, opa, vai ter conflito, que começa com uma briga, isso vai dar um incidente, está na hora da gente intervir. O preço da cabra é um excelente indicador para a zona de conflito. Essa informação, como o Marcelo bem disse, gera o quê? Uma inteligência, e essa inteligência economiza milhões de dólares, e não preciso dizer quantas vidas isso não está economizando. E é o mesmo princípio, a gente pegar um dado de um wearable, de várias fontes, aplicar uma inteligência e prever alguma coisa e agir antes que aquela coisa aconteça. Tá, mas o que isso tem a ver com a saúde? Tem a ver com a saúde? O Marcelo, o Luciano já devem ter ouvido falar de diabetes várias vezes. O que acontece? A maior causa de doença, de morte no mundo inteiro, são as doenças crônicas. Dentre elas, o diabetes. No mundo inteiro isso acontece. E a maior causa são os diabetes do tipo 2, aquele diabetes que a gente vai tendo durante a vida, por causa da nossa alimentação, nosso estilo de vida. Normalmente a gente não acorda diabético do tipo 2, a gente vai ficando diabético do tipo 2. É no dia a dia que isso vai acontecendo. Mas deixa eu contar um segredo para vocês. 50% das pessoas que têm diabetes no Brasil não sabem que têm diabetes. 50% é um dado assustador, dos 14 milhões. É muita gente sem saber que tem diabetes. Mas o que acontece? Antes de você ser diabético, você é o quê? Pré-diabético. É como se fosse o teu carro que você está dirigindo e está pisando no acelerador e está andando, mas o motor está lá, está no giro lá em cima. Você tá, uma hora o motor vai quebrar. A gente faz isso com o nosso corpo o tempo inteiro. Quando a gente come excesso de caloria, quando a gente toma bebida alcoólica, quando está que nem eu, como excesso de peso, eu estou forçando o meu pâncreas, que é esse motor. Vai chegar uma hora que, um belo dia, pum, eu vou acordar diabético. Só que o grande problema disso é que esse número assusta. 90% das pessoas que têm pré-diabetes no Brasil não sabem que tem. Somos 40 milhões de pessoas. E não tem nada de dinheiro investido nos pré-diabéticos. E olha que loucura, 1 em cada 5 brasileiros é pré-diabético e está caminhando. E não é só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. E aí a gente começa a falar de dados e números, olha que loucura esse dado aqui. Já descobriram que um paciente, como eu, pré-diabético, se ele evitar que vire diabético, se eu evitar, eu economizo para o sistema de saúde americano $55 mil. Um paciente. Olha como a gente começa a inverter os valores e vamos transformar o sistema de saúde, que na verdade é um sistema de doença, em cuidar, pega os pré-diabéticos, vamos cuidar dessas pessoas, vamos mapear essas pessoas que valem muito mais dinheiro. Cada uma dessas pessoas é uma bomba relógio que custa $55 mil, que vai infartar, vai ter um AVC, vai amputar uma perna. Esse que tem que ser o foco do sistema de saúde no mundo inteiro. E a partir do momento que a gente conseguir mapear essas pessoas, a gente vai falar assim, ó, governo está aqui. São essas pessoas que você tem que investir. Eu não estou falando que tem que deixar de fazer o resto, mas a gente tem que usar a inteligência para descobrir o melhor indicador para ser realmente efetivo. Para eu descobrir, quando o preço da cabra estiver baixando, opa, está na hora de eu intervir. São essas as pessoas. Porque se a gente fizer uma multiplicação de 40 milhões no Brasil, $55 mil, claro que o número americano, eu fiz só uma brincadeira, dá mais de $2 trilhões só nos pré-diabéticos. Se eu começar a falar de pré-hipertenso, aí o número aumenta, fica escandaloso. Só que, eu vou voltar ao slide, só para mostrar um detalhe para vocês, que eu passou. Olha quanto que é investido de programas de saúde em pré-diabéticos. 0. 0. Ninguém fala sobre isso em nenhum lugar do mundo. Esse é o grande detalhe. Então, a gente está com a disruptura, o quê? Vamos criar um verdadeiro sistema de saúde, gestão de dados. Vamos coletar os verdadeiros dados e intervir a tempo que eles resolvam alguma coisa. Vocês estão vendo essa imagem? Isso aqui é o sistema de saúde. É um sistema complexo. Vocês conseguem ver o cachorro? Todo mundo viu o cachorro? Um porco está aqui. Agora todo mundo vê o cachorro, certo? O que eu mostrei para vocês? O sistema de saúde é um sistema complexo e adaptativo.
São vários sistemas que se interligam. E quando a gente consegue fazer essa limpeza aqui, por fora, entender o contexto de como as coisas são criadas, entender o contexto, como o Marcelo muito bem falou, da indústria farmacêutica, das indústrias que envolvem o sistema de saúde, a gente sabe exatamente onde agir. Quando a gente consegue enxergar o cachorro, enxergar os números, fala, gente, por que não investe em pré-diabético? Por que não investe em criar materiais no Brasil? O que está por trás de tudo isso? É aí que a gente fala, quando a gente faz isso, a gente enxerga a Matrix. A gente enxerga o que está por trás de tudo, a mão invisível. Então, foi bem legal que o Marcelo foi falando, eu falei, putz, vou ter que botar esse slide, eu vou ter que tirar aquele, vou ter que explicar mais. Foi me forçando a gente fala muito de dados. São dados que eu vou trazer para vocês, e como eu vou colorir esses dados, são as informações, e a forma como eu conecto essas informações, através do meu background, da história da minha família, do meu irmão, que eu estou contando para vocês, a visão de engenheiro que eu tenho sutilmente, porque vocês têm muito melhor, mas pelo meu pai, é o conhecimento como eu vou adquirindo, e aí o que vai acontecer? Vocês vão ter insights. Você vai falar, posso fazer igual o Marcelo falou, vamos importar tal equipamento, vamos lá na Alemanha, a gente vê aquele motor, a gente faz aqui agora. Hoje, durante a palestra, a apresentação, e a semana inteira, vocês foram tendo insights. Para quê? Para, no final das contas, a gente vai criar a sabedoria. Não adianta nada a gente ter dados, se eu não souber transformar esses dados em soluções reais e efetivas. Não adianta nada eu saber, o preço da cabra baixou. Mas quando eu sei que o preço da cabra baixou, vai ter um conflito, vai morrer gente, eu tenho sabedoria, eu consigo agir a tempo. Não adianta eu saber que tem um monte de pré-diabético, mas quando eu descubro que uma das maiores causas que pega os 40 milhões de pré-diabéticos e transforma em diabéticos é inflamação crônica e de baixo grau, que pode ser medida pelo tamanho da aliança, que as pessoas estão inchadas, eu começo a falar, quer dizer então que se eu monitorar o tamanho da aliança das pessoas, eu consigo economizar $55 mil por pessoa? Você começa a gerar indicadores de saúde. Você começa a fazer uma nova visão de mundo. É isso que eu estou provocando, e hoje a minha função aqui é provocar vocês. E para mim, essa é a melhor explicação de inteligência artificial. Quem sou eu explicar inteligência artificial para engenheiro? Mas assim, eu mostrei agora há pouco, no último slide, a forma como a gente conecta as bolinhas na inteligência humana. A forma como o robô conecta as informações, dá os nomes dos tipos de inteligência artificial. Mas por que eu estou falando isso? Porque cada vez mais a inteligência artificial vai fazer parte da nossa vida. Como hoje o Waze faz parte, o WhatsApp, todas as outras formas de inteligência artificial. O robô vai ajudar a gente a tomar as melhores decisões. O robô vai falar assim, o leite da cabra está baixando no interior da África. Toma uma atitude. Olha só, está todo mundo tirando a aliança, inclusive eu. Estou sem aliança porque eu estava inchado. Está todo mundo, olha, vamos tomar uma atitude e vamos intervir a tempo. A gente vai ter uma velocidade de diagnóstico de processos, de situações. Quero fazer uma provocação para vocês. Imaginem daqui a 10 anos. Essa é a minha função, provocar. Vocês vão chegar no banheiro, vai ter essa placa, olha aqui, janeiro de 2028, no condado de Santa Clara. Esse banheiro está sob vigilância na cidade de Alameda, nos estados da Califórnia. Usando esse banheiro, você dá o consentimento que seu lixo biológico vai ser analisado pela cidade, pelo estado e qualquer terceira pessoa que a gente possa compartilhar o dado. O lixo pode ser combinado com sistemas de reconhecimento facial ou tecnologias que vão identificar você para algum contato. Vocês já imaginaram que um dia vocês vão chegar no banheiro, em vez de ver aquilo, sorria, você está sendo filmado? Não. Sorria, seu cocô está sendo monitorado. Quando eu falo isso aqui, daqui a 10 anos, 2028, parece uma loucura. Totalmente nonsense. A minha tese hoje dessa apresentação é mostrar que isso aqui é possível, isso já está acontecendo. Eu vou mostrar agora para vocês. Então, agora a gente começa. Eu sou cirurgião plástico, e por que eu escolhi o Pitangui? Como provavelmente foi a mesma escolha que o Marcelo fez de Jacques Périssat. Eu queria entender o que está por trás da história. Eu queria entender para poder replicar o que está atrás da história. O que fazia o Pitangui ser o papa da cirurgia plástica?
Na verdade, ele não foi só cirurgião plástico, foi um dos maiores educadores do século XXI. A gente participou de cirurgia junto, a gente treinou. Mas teve um dia que, imagina, na década de 60, no Rio de Janeiro, em Botafogo, você operar reis, rainhas, princesas. Vocês acham que ia ter uma possibilidade de pede um exame de sangue e vai fazer em Copacabana? Agora o ultrassom você faz na Barra. Imagina, uma celebridade fazendo isso no Rio de Janeiro, circulando. Impossível isso acontecer. Nos dias de hoje, então, nem se fala. O que ele fez naquela época? Ele internalizou todos os serviços. Então, desde aquela época, tinha serviço de raio-x, laboratório, todo um conceito de trazer tudo para dentro, uma melhor experiência do cliente deles. E o que aconteceu? Um belo dia eu estava de plantão lá, na clínica dele, essa é a clínica dele, são os dois prédios, e a gente recebeu uma chefe de Estado, a primeira-dama de um país africano. E o que aconteceu? Quando o Brasil recebe um chefe de Estado, é o Brasil, o país que recebe, que dá segurança. Imagina, entrando aqueles carros da Polícia Federal, entraram 2 carros aqui da Polícia Federal, entrou o carro da primeira-dama e mais 2 carros atrás, da comitiva. Quando a primeira-dama saiu do carro, ela estava de salto alto. Estão vendo os paralelepípedos aqui? Aqui em Curitiba, as mulheres, teve gente que já entendeu. O primeiro passo que ela deu, o salto entrou na pedra, quebrou, ela quase caiu do salto. Aí vocês ficam pensando assim, e eu também, cara, que raios tem a ver essa história? Essa mulher podia estar operando em qualquer lugar do mundo, com o papa de qualquer coisa, o papa da cirurgia plástica. Ela escolheu estar com o Pitangui e foi para lá. Ela pagava o que fosse preciso. Eles alugavam meio andar do Copacabana Palace para toda a comitiva. Só que a experiência foi prejudicada no primeiro momento. Quando eu vi aquilo, eu falei, alguma coisa está muito errada. Não pode. Está no Pitangui, tem que ser tudo muito mais do que perfeito. A gente fala, as pessoas têm que se sentir como uma princesa num país estrangeiro. E eu estava vendo uma princesa num país estrangeiro quebrando o salto no primeiro momento. Foi a partir daí, isso foi 2007, que a gente foi estudar negócios, inovação, para entender o que a gente podia fazer diferente. Porque eu pensei, estou no Pitangui, mas aqui é só o começo, é a base. Ali eu tive um grande exercício de humildade. E quando a gente conversou com o Pitangui, a gente falou assim, professor, é o seguinte, olha o que aconteceu, foi quase um incidente diplomático, o que ele fez? Tá bom, a gente vai lá dar umas faltadinhas ali e está tudo certo. Eu falei, nossa, não é que ele escutou a gente? É. E um dia a gente teve a oportunidade de ir com ele na Apple Store, ele estava conhecendo o iPhone, numa viagem nossa, e ele tinha essa curiosidade, e olha que legal, ele estava aqui, a gente fala que ele tinha 84 anos há mais de 10 anos, nunca mudava a idade dele, e ele ficou escutando esse rapaz, que devia ter 1/3 da idade dele, 1/4, no dia 20 anos, com meia hora escutando esse jovem. E foi muito legal, porque você pega um senhor, uma celebridade como ele, aprendendo com os mais jovens. E para mim, isso é o símbolo da juventude. Foi por causa disso que ele continuou se atualizando por tanto e tanto e tanto tempo. Aqui ele já estava com bastante idade, isso aqui foi 2008 ou 2009, não lembro muito bem. E ele mesmo assim, quero saber sobre iPhone, quero ir na Apple Store, quero fazer esse espírito de inovação. E hoje todo mundo fala, que o Alvin Toffler fala, que os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler nem escrever, mas aquelas pessoas que não têm a capacidade de desaprender e reaprender. E quando eu falo isso aqui para os meus alunos médicos, eu já tiro todo mundo do pedestal, porque se o Pitangui teve a humildade de aprender com o mais jovem, hoje em dia a gente não é um mentor, não é o mais velho que a gente. Os nossos mentores são nossos filhos, são pessoas mais jovens. É claro que a gente tem que modular a idade, a expectativa, mas a gente tem muito para aprender com essa nova geração. E quando eu saí de lá, eu escrevi um projeto que eu vou contar para vocês, para essa universidade aqui. E o que ela faz no final? Ela ensina as pessoas como que a tecnologia está fazendo essa mudança de comportamento. Porque hoje, no passado, o conflito de gerações era entre pais e filhos. Hoje, um filho mais velho quer ter carro, o mais novo já não quer mais ter carro. Hoje, o conflito é entre gerações de filhos. Hoje, a tecnologia está mudando muito rápido o nosso comportamento. Eu participei desse programa chamado Future Meds, foi em 2013. E uma das coisas mais legais que eu aprendi, esse slide eu também coloquei, graças ao incentivo do Marcelo, vamos falar de valor. Para mim, esse é o slide, é a única fórmula que eu vou mostrar para vocês. Eu sei que vocês são engenheiros, adoram fórmulas e essas vocês vão gostar bastante.
É da Ernst Young, que mudou o nome para EY, não é minha, mas eles falam que valor é inovação elevada aos dados. Simples assim. Agora, como que funciona? Inovação a gente divide em resultados e personalização. E dados, a gente tem que fazer o que com eles? Conectar, combinar e compartilhar. É isso. E quando a gente faz resultado, o Marcelo já falou muito bem isso, de pessoa, para as pessoas, que são os pacientes, para os médicos, para os pagadores e para os fazedores de política. Isso aqui é o que a gente chama de triple aim, quadruple aim, esse é o tripé da inovação. Resultado tem que ser nesses 4 aspectos, senão não funciona. E personalização, as pessoas querem participar das decisões, elas querem uma medicina de precisão, que seja preditiva e proativa, que é aquilo que a gente falou. Hoje as pessoas querem ir num médico e falar, toma esse remédio que você vai ver mais tempo. Todo mundo quer viver 100 anos hoje. Só que ninguém se preocupa como vai chegar nos 100 anos. Não adianta só, cheguei nos 100 anos, mas eu estou com Alzheimer ou com catarata. O que todo mundo está fazendo hoje para quando chegar com 100 anos não ter Alzheimer nem catarata? Esse é o grande ponto. Como a gente vai fazer isso? E quando a gente tiver os dados, que aí a gente vai usar os wearables, que são as pulseiras, os relógios, tudo isso, para capturar os nossos dados de saúde. Porque hoje a gente só tem dados de doença. Esse é o grande filão, o grande fiel dos dados, dos wearables. Ter esses dados, para quê? Para eu combinar eles, que esses dados vão vir de lugares tradicionais e não tradicionais, e colocar em plataformas. Daqui a pouco vocês vão chegar no médico, o médico já vai ter todo um painel, como se fosse o painel do carro, falar assim, você não está comendo direito, não faz atividade física, não está dormindo, está estressado, pelo seu painel, daqui a pouco você vai morrer 5 anos mais jovem do que a tua expectativa de vida. É assim. A gente vai monitorar nossos indicadores em tempo real. Mas a experiência mais impactante que eu tive na Singularity foi com essa pessoa aqui, com a Sara. A Sara, ela era uma alpinista não, ela era uma esquiadora, e ela teve uma fratura de medula. Isso aqui foi em 2013. E aí, no último dia, a gente teve uma feira de ciências, e ela estava andando com exoesqueleto. Deixa eu ver se vai passar aqui. Opa. Aqui. Sou eu. Então, claro, agora todo mundo já viu o exoesqueleto, mas imagina na época, 2013, ela andando a primeira vez, é sensacional a experiência, isso transforma a vida das pessoas. E olha a quantidade de tecnologia que tinha aqui, como que estava fazendo, e para ela foi surreal acontecer isso. Só que daí, o que aconteceu? Opa, vou voltar aqui. Daí eu perguntei, tá, Sara, como é que você se sente aqui, né, na NASA, andando, usando o exoesqueleto? Daí ela olhou para mim, ela falou assim, você é doc, né? Ela fez bem assim, você é doc. Eu falei, sou? Então você fala isso nas suas palestras, quando você falar que você esteve aqui. Eu me assustei, né? Eu falei, tá, o que ela vai dizer? Daí ela falou assim, andar é muito bom ter a tecnologia que me faz andar. Mas mais importante do que eu estar andando, é poder estar olhando as pessoas na altura dos olhos. Quando ela falou aquilo, eu senti como se fosse um soco na boca do estômago, porque eu achava a tecnologia o máximo. Na verdade, a tecnologia é uma ferramenta para mudança de comportamento, para melhoria de vida das pessoas. E aí o que eu entendi, a verdadeira importância da pirâmide de Maslow. A tecnologia, para ela, ajudou ela a caminhar, deu mais segurança para ela, mas no fundo, o que ela queria era autoestima. Isso aqui é uma escala de tomada de decisão. No fundo, todos nós queremos o quê? Autoestima, a gente quer se sentir feliz de estar dando aula, estar com pessoas que a gente respeita e admira. Isso é muito importante para a gente. A tecnologia é uma ferramenta. E essa foi uma das lições que eu tive com ela. E aí a gente começa a ver que também tem algumas startups, as empresas de tecnologia, que quando elas entendem isso, elas fazem a diferença. O Uber não é uma empresa de táxi. O Uber é uma empresa de logística, que entende que está fornecendo segurança para as pessoas, que elas estão competindo com o táxi, não é pelo valor, é pela segurança de você não ter que estar andando com dinheiro, de saber pela rota. É isso que ela está negociando. Esse é o valor que o Uber entrega. Não é simplesmente ser mais barato. Quando a gente inova, cria um produto e serviço, a gente sabe o valor real que está entregando, dentro daquela fórmula que eu mostrei para vocês, e dentro da pirâmide de Maslow, aí é um produto que dura. Aí a gente começa a entender o que serve realmente o WhatsApp,
O que serve o Instagram? Não é só um meio de comunicação, é um meio, às vezes, de sobrevivência. Então, eu tive a oportunidade de ir lá, aqui sou eu falei sobre a mudança do modelo da prática médica, eu apresentando lá na NASA, e é o que a gente chama de Ladu, que é a empresa que eu fundei junto com o meu irmão. E quais foram os conceitos que a gente fez? A gente não criou nada novo, a gente juntou os conceitos que a gente fala de coordenação do cuidado, planejamento, experiência do paciente e design de serviço. O que é isso, no final das contas? Isso é o quê? A gente mapeou a jornada dos nossos pacientes, entendeu o que os pacientes querem fazer, aqui está a jornada dele mapeada, e a gente acolhe os nossos pacientes, coloca outros profissionais para trabalhar junto, e se precisar, a gente toma as atitudes corretas. Por exemplo, eu normalmente visito meus pacientes na casa deles 2 vezes no pós-operatório. Tem minha enfermeira que visita antes para preparar o ambiente, visita depois para ajudar no primeiro banho, fisioterapeuta todos os dias. A gente faz todo o agendamento dos exames para o paciente numa manhã. Todos os princípios e conceitos do Pitangui a gente aplicou no meu consultório. Não tinha como eu construir uma máquina de raio-x, laboratório, do consultório, mas a gente facilita o processo. Em Blumenau, se você for fazer um ultrassom de mama hoje, demora no mínimo 2 meses. Não tem fila. Isso inviabiliza todo o processo, estou dizendo só uma parte do processo. Fazer a cirurgia é um sistema complexo, adaptativo. Tem várias agendas conciliando. Quando a gente entende o que é um sistema complexo e se adapta, a gente consegue tomar uma atitude. O mundo é um sistema complexo, adaptativo. Imagina que vocês fossem convidados para o evento de hoje. O Luciano ligou para vocês e falou, vai ter um evento bacana, mas não falou que dia vai ser, não falou o horário, não falou quem ia falar, não falou nada. Tinha alguma chance disso dar certo? Não tinha chance de dar certo. A gente precisa saber aonde vai ser o evento, qual é a data, o horário, o local, quem vai falar, por que vai falar. A gente precisa saber os indicadores. A gente trabalha com indicadores da nossa vida o tempo inteiro. Só que deixa eu perguntar para vocês, de verdade, quem de vocês sabe os indicadores de saúde? Eu não estou falando de doença. Doença é de pressão, o que está alterado, mas de saúde é nível de gerenciamento de estresse, passos, sono, calorias que foram ingeridas hoje, o hábito intestinal, o hábito de urinar. Algumas pessoas já começam a saber, e aí que entram os wearables, é a melhor forma da gente começar a ter isso. Mas esse é o grande calcanhar de Aquiles das pessoas, dos hospitais, dos planos de saúde e dos sistemas de saúde. Hoje, a gente não gerencia a saúde das pessoas, a gente faz uma gestão às cegas das doenças. Porque as pessoas, olha que loucura, só entram no sistema de saúde quando elas estão doentes, quando elas já estão diabéticas. E aí é um sistema reativo que apaga incêndio. É isso que está acontecendo. E aí que entra a grande questão dos wearables. Os wearables são aparelhos, formas da gente conseguir os dados das pessoas para gerenciar esses dados antes. E esses dados cada vez mais vão estar conectados através da internet, dados da academia, dados da glicemia, do relógio, da pulseira, do óculos, porque, querendo ou não, a gente nunca está offline, a gente nunca mais vai ficar offline. Mesmo que a gente esteja com o nosso celular desligado, eles mapearam, a gente continua mandando informação onde a gente para, o que a gente está fazendo, as pessoas mapeiam nossos hábitos, elas entendem, nunca mais a gente vai ficar offline, não existe mais isso. E aí, como tem o conceito da internet das coisas, a nossa geladeira vai falar com o nosso vaso sanitário. E o que vai acontecer? Eles vão falar assim, você foi lá no evento, comeu muita coxinha e muito salgadinho, tá? Sua caloria estourou, a geladeira não vai abrir de noite, porque ela tem inteligência artificial. Vai falar assim, não vai ter o lanchinho da madrugada. E o que vai acontecer? No outro dia de manhã, quando a gente for no banheiro e for fazer xixi, o vaso sanitário vai medir e vai falar, olha, tem muita açúcar na sua urina. Já manda uma mensagem para o seu médico, exagerou ontem, está ficando pré-diabético, já pode agendar uma consulta para ele. E isso já está começando a acontecer porque as pessoas estão também estudando todas as bactérias que existem no nosso corpo. Vocês sabiam que a gente tem quase 40 trilhões de bactérias no nosso corpo? E essas bactérias fazem toda a diferença. O grupo de bactérias que a gente tem no nosso intestino, por exemplo, pode facilitar ou
prevenir depressão, diabetes, algumas doenças degenerativas. Então, se a gente toma muito antibiótico e mata muito as nossas bactérias intestinais e não repõe de uma forma adequada, a gente não consegue absorver as vitaminas de uma forma adequada, não consegue criar substâncias para o nosso cérebro de uma forma adequada. 80% dos nossos neurotransmissores, das substâncias que estão no cérebro, são criadas no intestino. E aí, o que eu estou falando para vocês, olha a quantidade. Ah, isso aqui que é legal. Quando o homem pisou na Lua, o que eles falam? Naquele momento, pum, o homem pisou na Lua, naquele momento foram criadas novas 11 indústrias. 11 novas indústrias apareceram. Por quê? Para o homem chegar e pisar na Lua, tiveram que criar a indústria do alimento a vácuo, da gasolina superpropulsora, da mola, do não sei o que, de proteção a raios solares. Várias indústrias tiveram que nascer naquele momento por causa daquela situação. É o que a gente fala, o homem teve que ir para o espaço para gerar novas situações. E o que a gente fala? Hoje, quando o homem está mergulhando dentro do vaso sanitário, entendendo o que tem lá dentro, está se criando, no mínimo, o triplo de indústrias do que quando o homem pisou na Lua. Olha a quantidade de startups que estão fazendo aqui, que a gente chama de Poop Tech, que são as startups que estão controlando o que a gente coloca dentro do vaso sanitário. Isso já não é mais o futuro, isso já está acontecendo. Tem várias empresas que já estão fazendo tudo isso. Então, repetindo aquela placa que a gente falou, o que isso significa? Significa que cada vez mais a gente vai entrar nessa era. A gente vai sair da era da prática médica para a era da ciência médica com a mentalidade dos engenheiros. Porque o que a gente precisa de dados reais do mundo real. A gente precisa saber exatamente hoje o que está acontecendo para monitorar amanhã. Precisa saber o que você se alimentou, como é que está seu vaso sanitário. Não adianta chegar no médico, vou fazer o exame e vou no médico. Vou fazer uma dietinha essa semana. Quem nunca fez isso? Eu faço isso. Mas aí ele vai e tira uma... Não, está tudo bem. Daí você fala, não, beleza, então já que está tudo bem, hoje eu vou na churrascaria para comemorar. Quem não faz isso? Isso não é um dado da vida real. Quem está rindo é porque fez. E a gente precisa gerar esses indicadores para a gente ter um controle real das coisas. Porque, imagina, faz um teste. Olha que terrível. Cobre o painel do carro do visor de gasolina. Vê se você consegue ficar um dia fazendo isso, sem saber o que tem de gasolina. Dá um nervoso, porque você não sabe a hora que vai acabar. Eu fiz esse teste. Dá um nervoso. É o que a gente faz com a nossa saúde. A gente está andando, a gente não sabe o que está acontecendo. O dia que ficar doente eu vou no médico. O dia que sentir alguma coisa eu vou. Mas a gente não está monitorando os indicadores em tempo real. E para mim, uma das maiores invenções e soluções que tiveram, é isso aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. É o telômero. O que é o telômero? Telômero é essa pontinha do DNA, que quando a gente vai envelhecendo, ele vai encurtando. É um belo do indicador. É como se fosse o nosso cadarço. Sabe o plastiquinho que fica na ponta do cadarço? Se eu tiro aquele plastiquinho do cadarço, uma hora não esfarela o cadarço, é igual acontece com o telômero. O telômero está dentro do nosso DNA. O que isso significa? Significa que quando a gente vai envelhecendo, a célula vai duplicando e ele vai encurtando o telômero. Chega um momento que não duplica mais. Esse aqui é um dos melhores indicadores que todas aquelas pessoas que foram no jantar que o Marcelo falou, acreditam que é o indicador de longevidade. Porque se eu conseguir maneiras de evitar que o telômero encurte, quer dizer que eu vou viver mais tempo. A grande parte dos estudos está indo para esse lado. O que eu faço para evitar que esse telômero encurte? Então, teve uma senhora que foi o prêmio Nobel, ela criou essa empresa chamada TeloYears. O que você faz? Você entra no site da empresa, cadastra, compra, eles mandam para você um kit, você mede o seu telômero. Eles também já te vendem o suplemento do telômero para evitar o envelhecimento. E se você tiver dúvida, você ainda tem o TeloCoach. Isso, para mim, é o máximo da personalização dos indicadores da medicina. Sabe por quê? Você faz isso de qualquer lugar do mundo. Você pode ter pessoas te ensinando, não tem mais fronteira. É na China, é no Brasil. Isso a gente faz. E eu fiz o meu teste, e olha só, eu tenho 42 anos, e eu fiz o meu teste, eu medi, minha esposa é nutricionista funcional, fazer propaganda dela, a gente cuida bastante, tenta cuidar, eu medi o telômero, mas fiquei com aquele medinho, né? Será que eu faço uma dieta antes de medir ou não? Mas não tem jeito, fui medir o telômero, daí eu consegui medir 31 anos, quer dizer que está dando certo, estou 10 anos mais novo do que o meu envelhecimento
cronológico. Isso é um baita indicador. Sabe por quê? Ano que vem eu vou medir de novo. E ano que vem, quando eu medir de novo, eu tenho que estar com os mesmos 10 anos, 11 anos de diferença. Porque se começar a piorar, quer dizer que eu estou fazendo muita coisa errada. Eu começo a monitorar o carro antes de acabar a gasolina. E aí a gente começa a falar assim, tá, mas peraí, tá, Léo? E de onde que vai vir os wearables, de onde que vão vir os indicadores? Isso aqui me assombrou. Me assombrou, sabe por quê? Imagina que você está no Walmart, com o seu carrinho de supermercado, e você está segurando no carrinho de supermercado, e sem vocês saberem, o carrinho está medindo os batimentos do seu coração. E quando você chega na prateleira de Nutella, o coração dispara. E aí vai vir um aviso, o Léo gosta de Nutella. Mas da mesma forma que ele consegue monitorar se o coração dispara quando eu vejo Nutella, começa a monitorar se eu tenho arritmia, se eu tenho algumas doenças. Os sensores wearables, eles estão indo para outras áreas, que a gente nem sabe que está sendo monitorado, como carrinho de supermercado. Isso é mais assustador ainda quando você vê grandes empresas como a Amazon se juntando com as pessoas mais ricas e poderosas do mundo para montar sistemas de saúde. Isso já está acontecendo, isso já é uma realidade. E a pessoa que está comandando isso é esse indiano, chama Atul Gawande, e eu recomendo muito esse livro dele, Os Mortais, que ele é um cara que fala muito disso, da prevenção, da qualidade de vida, de como a gente cuidar dos nossos idosos, para a gente pensar longe. E agora os próximos slides também em homenagem a Luciano e Marcelo, que eles me tiraram, me provocaram, mas é muito positivo. Manda lá. Ah, sim. Ele é um cirurgião. É um cirurgião. E é um cara fantástico. É fantástico. E tem uma outra pessoa que eu recomendo que todos sigam, que é o Andrew Hassel, que eu tive a oportunidade de conhecer também quando eu viajei lá na Singularity, que ele deu aula, que ele estava falando assim, ele perguntou para esse cara aqui, o Tony Fadell, que foi um dos inventores do iPod, o que é a coisa do momento? Ele falou assim, biologia sintética computacional. É o que todo mundo começando a falar depois da reportagem do Fantástico. Vou falar para vocês a minha experiência com biologia sintética, com CRISPR, com essas coisas. Olha que legal. Primeira aula que a gente teve lá no Future Med, graças ao Marcelo e ao Luciano, eu já posso falar disso agora. Porque se eu falasse antes, as pessoas iam ficar um pouco assustadas. A primeira aula que a gente teve foi com o Peter Warden, que foi o diretor de lá, e ele falou da busca de vida no universo. E aí, quando ele mostrou esse slide, ele falou assim, gente, é o seguinte, aqui está o planeta Terra, essa linhazinha azul aqui, e toda essa área verde é a área habitável do nosso sistema solar, e aí o que acontece? Se replica para outros sistemas. Olha, e eles começaram a descobrir que tem o Kepler, aqui é o sistema solar porque está o Sol no meio, aqui está o Kepler no meio, olha a quantidade. E eles descobriram que tem um planeta nesse lugar chamado Kepler 22b. E se vocês olharem mais ou menos, ele é mais ou menos na mesma linha da Terra. A gente tem um planeta irmão, próximo. Será que não tem vida nesse planeta? Nessa mesma aula que ele falou sobre isso, ele falou sobre como a NASA estava pensando a biologia sintética. De onde é que vinham essas histórias? Eles falaram assim, tá, como é que a gente está lá no espaço, indo para um outro planeta, se a nossa nave quebrar, como é que a gente vai fazer? Quebrou um pedaço da nave, o que eu faço? Como é que eu vou parar para construir? Não tem mecânica no espaço. O que eles pensaram? Caramba, o que a gente pode ter de biomaterial, como, por exemplo, umas bactérias, que se você juntar com o material dos planetas, você transforma num material sólido que vai resistir às viagens. Então, aí que começou a ideia e os conceitos de impressão 3D, usando essas bactérias de Yellowstone, que elas conseguem solidificar, virar um material que sobreviva, que vá às viagens espaciais. Sei que isso parece muita loucura, mas isso foi de 2013, provavelmente isso aqui está muito mais avançado. Então, eu vou falar o que eu vivi na prática lá dentro. Esse aqui sou eu, esse aqui é o Manish, um amigo meu indiano, que veio esse ano até para um dos eventos da Unimed que a gente participa. Aqui meus outros colegas, né? Claro, já estão no clima mais descontraído. Vou mostrar para vocês a nossa aula de CRISPR. O que a gente fez? A gente aprendeu que tinha umas bactérias fluorescentes, que tem umas algas no fundo do mar que são fluorescentes. E o que a gente faz? A gente teve toda uma aula de como pegar o DNA, uma parte do DNA que deixa aquela alga fluorescente, vamos fazer
outras coisas fluorescentes. Depois você aprende o método, aí você replica. É a primeira vez que eu estou mostrando isso, porque podia dar muito problema. Agora todo mundo já entende. E o que a gente fez? A gente fez bactérias intestinais fluorescentes. Isso aqui é uma Escherichia coli fluorescente. Aquela bactéria fica no intestino. Tá, mas para que serve? Não sei se vocês lembram, teve uma vez um problema lá em Florianópolis, que teve lá em Canasvieiras, botaram muito esgoto na praia. Teve um problema que interditou as praias. Tinha muito cocô na água, resumindo é isso. Agora imagina se a gente bota a bactéria fluorescente, a gente ia conseguir mapear exatamente de noite onde é que estava para fazer a limpeza. Uma aplicação prática. Isso a gente chama dos genes que brilham. Aí começa a coisa ir para um outro lado, que a gente vai da ética, mas o quê? Depois que a gente aprende a metodologia, a gente consegue replicar o conceito. Depois de ter feito bactéria fluorescente, eles começaram a mostrar, opa, a gente consegue fazer ratos fluorescentes. Depois de fazer ratos fluorescentes, a gente consegue fazer gatos fluorescentes. E isso não tem mais limite. E é muito legal, esse aqui vai ser um videozinho que vai passando do Andrew Hassel. Deixa eu ver se vai passar. Ah, não. Espera aí. Ele vai passar. O vídeo que está passando atrás é do Andrew Hassel, que vale a pena seguir esse cara. Para mim é o cara que mais entende de CRISPR de uma forma muito interessante. Ele trabalhava na Autodesk, está vendo o azinho ali? A Autodesk é uma empresa que fez o AutoCAD. Todo mundo conhece o AutoCAD. E eles começaram a usar todo o conhecimento de engenheiro do AutoCAD para quê? É o que ele fala, vamos mapear toda a biologia, vamos entender aquele conceito do entende, mapeia e replica. Encode, decode e recode. Vamos entender, decodifica. E eles começaram a fazer isso com tudo na natureza. Aí que vem a história do CRISPR. Aí que vem a história da gente mapear e criar novas células, novas pessoas, de tudo isso. E o mais legal é que ele vai contando nesse vídeo, ele fala assim, tá bom, se você quer ter, você pode ter um seu construtor genético na sua casa. Você pode fazer isso. E o que é mais legal, você pode pagar, tem um plano flex e tem um plano individual. Você paga $500 por ano para você fazer mudanças genéticas na sua casa. Só que se for para universidades, é de graça. Aí você começa a botar em escala, opa, já imaginou? Todo mundo fazendo mudança genética na sua casa? Claro que tem os aspectos legais, mas a quantidade de soluções e de problemas que isso ia gerar. E essa é a foto do jantar, daquele jantar que teve aquelas pessoas, o George Church, o Andrew Hassel, teve outras pessoas, e esse grupo aqui, que é o grupo do jantar, chama ARC, eles falam exatamente isso. Daí que eu tiro muitas inspirações, que até a gente falou, da fusão da biotecnologia com a tecnologia exponencial, é o que a gente está fazendo. Isso é o futuro da medicina. E um dos caras que eu respeito muito, que esse cara foi além de tudo isso que a gente está falando, chama Craig Venter. Esse senhor aqui é um dos grandes investidores lá do Vale do Silício. Quando foram mapear o nosso genoma, que as pessoas foram codificar o nosso genoma, chegou um momento, pô, está faltando dinheiro, a gente não consegue mais nada. Ele tirou dinheiro do bolso dele, está aqui, $1 bilhão, termina o projeto Genoma. E todo mundo sabe a revolução que teve o projeto Genoma hoje em dia para o entendimento de doenças. O que ele está fazendo agora? Todo mundo está decodificando a vida, ele está tentando entender a morte. Como que a gente morre? Além de encurtar o telômero, como a gente morre. E descobrindo como a gente morre, a gente vai descobrir como prolongar a vida. Esse é o projeto dele. E o que aconteceu esse ano, foi esse artigo que ele publicou. Esse ano não, 2017. O que é isso? Ele fala que a nossa célula é a impressora 3D mais potente que existe, porque a nossa célula consegue gerar proteína, lipídios, DNA, ela consegue gerar tudo que a gente precisa para a vida. Ele entendeu assim, opa, será, a partir do momento que eu conseguir, pelo computador, digitando algumas coisas, boto as substâncias, eu consigo gerar vida? Eu falei, então eu vou criar uma máquina, uma impressora 3D em casa de vida. E ele fez isso, criou essa máquina, que é o que a gente fala, uma máquina que ele conseguiu criar para fazer uma máquina portátil, tem no artigo, para fazer as pessoas gerarem vida. Eu sei que isso é provocativo, disruptivo, mas está além, mas
a partir do momento que a gente vai vendo os sinais da coisa acontecendo, a gente tem que se preparar lá na frente. A gente tem que estar com o olho aqui no presente e enxergando a curva que está acontecendo lá. Essa é a nossa função de médico, de engenheiro, de inovador. E trazendo soluções para o nosso mercado. Porque a partir do momento que a gente entende os novos padrões de envelhecimento, das pessoas que vão chegar a 100 anos, mas sem Alzheimer, sem câncer, sem Parkinson, as pessoas vão ter novos padrões de adoecimento. A gente vai tratar o pré-diabetes, não a diabetes. Eu quero tratar o pré-Alzheimer, quero tratar o pré-hipertenso. E quando eu começo a tratar todas as doenças, eu vou viver mais e melhor, e aí a gente vai gerar novos modelos de negócio de saúde. E é por isso que nós, médicos, precisamos de vocês, os engenheiros, que a mentalidade de vocês, os métodos que vocês têm, que por muitas vezes tiram muito a gente da zona de conforto, que vocês enxergam reto, a gente tem que dar aquelas voltas todas, nos ajudam a chegar além. Obrigado. Ok, conforme anunciamos, há algum questionamento, nós temos um breve intervalo para aí um breve espaço de tempo, né? E eu queria também ceder o meu espaço de questionamento, tanto para mim como para o Marcelo. Então, nós dois estamos à disposição, o Luciano também. Então, Marcelo, por favor, né? Pedir que fiquem os nossos dois palestrantes à frente, ok, né? À disposição. As perguntas, ressalto que são por escrito. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que é dirigida ao Dr. Leonardo, e se o Marcelo também quiser dar a sua opinião, esteja à vontade. Diz o seguinte: há 20 anos atrás, o ovo era o vilão. Hoje, isso mudou. Será que o diabetes não tem outras causas ainda desconhecidas? O desvio do intestino resolve mesmo o diabetes? Vou responder metade da pergunta, outra metade o Marcelo vai responder brilhantemente. O que acontece? O que a gente está vendo agora? Com a evolução da tecnologia, a gente está descobrindo, realmente o problema é o colesterol que tem no ovo? Realmente o problema é a forma como o ovo é feito, o que não é feito? Eu acho que cada vez mais tem um estudo muito bacana que fala assim, hoje todo conhecimento na área médica, ele duplica, em média, a cada 100 dias. Todo conhecimento duplica a cada 100 dias. É muito conhecimento novo sendo gerado. Claro que a gente tem que fazer o filtro, é nosso papel como médico criterioso. E eu gostei muito quando o Marcelo falou isso. Eu tenho senso crítico, e a gente tem que ter senso crítico. Porque uma hora o ovo é vilão, outra hora o ovo é bandido, tem o WhatsApp do ovo presta, ovo cozido, ovo não presta. Mas com o ovo, realmente, pode acontecer com água, pode acontecer daqui a pouco com o sal. Qual o tipo de sal que é bom, qual o tipo de sal que é ruim, como o sol é bom, o sol é ruim, mas aí agora a parte do intestino eu vou deixar o Marcelo responder. Então, a história da dieta, a gente sabe muito pouco sobre isso, né? Então, o que se estuda hoje na parte de nutrição é uma ciência completamente à parte, e eu gosto desses dados também. Eu gosto muito de ler, acho que você também lê o tempo inteiro. O que sai na literatura médica durante um mês, para complementar o teu raciocínio, a gente demoraria 100 anos para ler. Então, em um mês, o que é publicado na literatura médica mundial, nós demoraríamos 100 anos lendo ininterruptamente. É impossível a gente ter a noção de todas as coisas. Então, acaba passando muito pela experiência de cada um. Sobre o desvio do intestino, coincidentemente, quem fez essa pergunta? Desculpa, pode levantar a mão. O desvio do intestino é o seguinte, coincidentemente, eu acabei de voltar de uma participação num congresso na Bélgica, e nesse congresso estavam os maiores especialistas do mundo falando sobre também essa questão, né, sobre a cirurgia do diabetes, que a gente chama de cirurgia metabólica. A cirurgia metabólica, veja, vem diretamente dentro do tema que o Leonardo estava abordando. Essa é uma forma da gente agir longe da prevenção e muito depois do que o incêndio tomou boa parte da reserva. Já não é nem mais apagar o fogo, é controlar danos. E esse controle de danos, ele causa uma série de outros problemas para o nosso organismo. Existe uma miríade de técnicas que estão sendo propostas hoje, não existe a cirurgia do intestino. Só de um cirurgião brasileiro
que é um cara bacana, tudo, mas que assim está completamente perdido nesse assunto. E posso te dizer, essa é muito a minha área de atuação como médico no dia a dia. Muita boa vontade, mas já fez 10 modificações diferentes da sua técnica. Isso a gente está falando de um dos cirurgiões que está envolvidos nesse assunto. Não existe a cirurgia do diabetes, existem tentativas para se controlar o diabetes, que é a pior doença crônica que nós vamos enfrentar nos próximos anos, nas próximas décadas, né? E ela causa realmente perdas enormes para a sociedade. Não existe uma técnica. Existem técnicas que funcionam um pouco melhores, técnicas que não funcionam tão bem assim. Por outro lado, a melhor forma de você lidar com a diabetes é evitar o diabetes do tipo 2. Depois que ele está instalado, depois que o pâncreas já está esgotado, a capacidade de produção de insulina do pâncreas já está esgotada, você já não tem mais muito o que fazer. E essas cirurgias, elas agem em eixos complexos e diferentes. Uma estimula um determinado hormônio, a outra um outro hormônio, e a gente ainda está completamente perdido. Te digo assim, eu estudo muito isso. A gente acabou de sair de uma discussão com os maiores especialistas do mundo sobre esse assunto. A gente ficou 4 horas discutindo e eu entrei mais ou menos como eu saí. Completamente sem ter um norte. O que se faz hoje é experimental. A cirurgia do diabetes ela se faz muito no Brasil. O Brasil está sim adiantado em relação a isso, até mais adiantado tecnicamente do que os outros países, mas o que se faz é absolutamente experimental. Se faz no Brasil porque o Brasil tem menos mecanismos de regulação para isso. Vamos para aproveitar a opinião dos 2 palestrantes. Eu tenho já 3 perguntas, uma de uma pessoa só e outra de um outro participante. Mais um questionamento, se tiver, né? Senão a gente fecha com essas 3. Vamos lá, doutores. Se no telômeros é indicado que aos 80 anos ele está bem curto, para um idoso com 82 anos, 2 anos depois, que poderá chegar aos 90, o que fazer para, pelo menos, manter do tamanho que se encontra aos 80 anos? E a outra pergunta que é do mesmo participante, e a engenharia biomédica? Eu respondo do telômero, você vai para a engenharia. Na verdade, o telômero é um indicador, né, de qualidade de vida. Tem pessoas que falam, tem uma enzima chamada telomerase, que ela evita esse encurtamento do telômero, então tem algumas substâncias que agem, né, nesse sentido, mas também tem alguns estudos, o indicador do telômero ele vai servir muito de comparativa. Por exemplo, dieta do Mediterrâneo, médio telômero. Vamos falar assim, atividade física regular, médio telômero, sabe? Então ele vai ser mais, um indicador de hábitos, de mudanças de comportamento. Tudo que a gente já sabe, entre aspas, que não está tão ratificado cientificamente, como, por exemplo, dormir bem, se alimentar bem, ter o amor da família, estar perto de quem a gente gosta, isso sim prolonga a vida, porque isso sim estimula algumas substâncias que evitam o encurtamento do telômero. O objetivo não é evitar o encurtamento, é entender que o encurtamento do telômero reflete uma série de hábitos que não estão sendo bem feitos. É só um indicador, né? O objetivo não é que o ponteiro não baixe no tanque de gasolina. O objetivo é que não fique sem gasolina, não quero parar o carro. Se eu não estiver vendo o ponteiro, ou se o ponteiro não baixar, mas se acabar a gasolina, estou ferrado igual. O telômero é uma bela indicação dos hábitos de vida que eu estou tendo. E é isso que os wearables estão fazendo, trazendo novos indicadores. Você consegue medir sono, o pulso, e cruzar os dados agora para ter uma melhor indicação de qualidade de vida. Eu acho que essa é uma questão até mais filosófica do que propriamente técnica médica, sabe? E a experiência da gente como médico ao longo dos anos vai mostrando claramente que o que faz as pessoas viverem mais, o que faz as pessoas viverem mais, a não ser que tenha um atentado à bomba, um troço assim. Mas eles explodem alguma coisa ali, é isso? Então, o que faz a gente viver mais é a felicidade. Ser feliz faz a gente viver mais. Existem vários estudos hoje em medicina que são objetivos, estudos que envolvem uma série de parâmetros de felicidade. Então, felicidade está virando uma ciência.
E viver feliz significa se proteger contra as doenças. Se a gente pensar isso do ponto de vista biológico, e aí é muito mais nós como médicos do que vocês como engenheiros, até porque a gente aprende a pensar de forma biológica, a biologia ela não é burra, ela é muito mais inteligente do que a gente. E a biologia, ela tenta eliminar aquilo que não está correto. Uma vida miserável, a biologia vai tentar acabar com ela. É assim que acontece. Então, viver bem, viver feliz, significa criar condições para que o teu sistema imunológico ele consiga combater as doenças que estão sendo criadas no nosso corpo todos os dias. Eu não faço muito tumor, não faço muito câncer, mas eventualmente sim. É raro, para dizer praticamente impossível, você não identificar num paciente que desenvolveu um tumor o momento em que isso aconteceu. O que provocou isso? Geralmente é um ato, uma circunstância de infelicidade maior ou menor. Então, e aí, estudando felicidade, quem começar a se interessar por esse assunto, vocês vão ver uma coisa que eu sempre falo. O pessoal quando me pergunta isso. Vocês sabem qual é a situação do dia a dia que mais, que menos, ou que mais economiza estresse no corpo? Morar perto de onde você trabalha. E isso é gerenciamento. Isso é administração da própria vida. O trânsito é uma das coisas que mais ataca a tua saúde. Então, assim, tentando colocar dentro do contexto, até que as aulas do Leonardo são sempre espetaculares, mas colocando um pouco dentro desse contexto, eu até diria o seguinte: não adianta você se cuidar todos os dias, você ir para a academia de forma obsessiva, você cuidar da tua alimentação de forma obsessiva, se você é uma pessoa amarga, que não tem relacionamento social, que para ir para a academia enfrenta 10 horas de congestionamento, 1 hora de congestionamento, você está se envenenando para se desenvenenar depois. Então, existe uma coisa clara na vida da gente, que a experiência também vai ensinando. Existe o bom senso da vida, do dia a dia. Então, quer viver mais, tem que viver mais feliz. Senão, a biologia vai derrubar você. Nós não chegamos ao ponto de evolução que nós estamos com os mais fracos. Isso não é eugenia, é porque a biologia faz isso. Quem não vive bem vai ser eliminado pela biologia. Se a gente pensar dessa maneira, eu sempre gosto também de falar um negócio, entrar um pouco quase no esoterismo, mas vocês sabem como que os monges budistas se cumprimentam? Quem sabe me dizer isso? É clássico. Lembre-se que você vai morrer. Eles falam isso, memento morte. Eles se cumprimentam dessa maneira. Não é bom dia. Por que bom dia? Bom dia é um negócio que sai da boca com a maior facilidade. Agora, se eu falar para você, lembre-se que você vai morrer. De manhã, de tarde, de noite. O que vai fazer você pensar? Hoje pode ser o último dia, não? Quem pensa na vida como se o dia pudesse ser o último dia, normalmente vive melhor. O nível de felicidade desse pessoal, com as medidas que a gente tem de felicidade, geralmente é incomparável com os demais. Porque a felicidade está dentro da cabeça das pessoas. Aproveitar, Marcelo, foi muito legal que você falou disso. Tem uma pesquisa que fizeram no mundo inteiro, eles identificaram algumas áreas onde tem a grande concentração de pessoas longevas. Eles chamam dessas áreas de blue zones, de áreas azuis. Tem Córcega, tem um lugar, Loma Linda, na Califórnia, e eles descobriram exatamente isso. O segredo da história é o quê? Entende, codifica e replica. Isso que é. E daí eles entenderam o que era isso. Eles definiram que tem o raio da vida, life radius, que eles chamam, se você consegue executar a maior parte das suas atividades da vida num raio de 1,6 milhas da sua casa, é o que te dá longevidade, é o que encurta o telômero. Então, a gente entende o negócio, codifica e replica. Então, se a gente consegue morar perto do trabalho, ter a escola dos filhos perto, ter a atividade, você consegue viver mais e melhor. Daí tem o Ikigai, que é o propósito, que eles falam, eles mapearam 6 coisas que fazem parte desse sentido. Foi genial a tua explicação. Eu fazia yoga, eu gosto de fazer yoga. Só que eu moro no Campo Comprido, a minha vida está dentro do Campo Comprido. Eu não moro em Curitiba, eu moro no Campo Comprido, então eu faço tudo lá dentro. A escola das crianças fica lá,
O lugar onde eu dou aula na faculdade é 2 km da minha casa, meu hospital fica a uma distância de 600 metros da minha casa, e de vez em quando eu vou de bicicleta. Eu vivo ali, é a minha vida. Aí eu fazia yoga com um italiano, que é muito amigo meu, no Jardim Social. Mas era um momento em que eu relaxava. Só que teve um dia que eu demorei 1h30 para chegar. E teve uma segunda vez que eu demorei 1h30. Quando chegou a terceira vez, eu liguei para ele e falei, não vou mais. Depois de 8 anos. Era algo que me trazia, de verdade, relaxamento, mais felicidade, só que eu me envenenava para ir. E me envenenava para voltar. Aí falou mais alto o meu bom senso. Eu dizia, não, vou fazer outra coisa. É bom, mas está me incomodando. Então tem muito isso, a vida é cheia de escolhas, né? E como dizem os psiquiatras, né? Viver é escolher, escolher é sofrer. A vida é um sofrimento por causa das escolhas, mas a gente tem que fazer escolha o tempo inteiro. Ok? Então vamos, para concluir, temos o último questionamento para os doutores. Vamos lá, doutores, vocês acreditam que os remédios químicos ainda têm um bom caminho pela frente ou estão com os dias contados? Eu vou dar minha opinião, a gente não combinou isso. Na verdade, eu acho que tudo na ciência, a gente está saindo da prática médica para a ciência médica, a gente está evoluindo. Então, claro que tem muito medicamento que funciona muito bem, tem seu papel, porque a gente está entendendo a vida, a gente está decodificando a vida a nível bioquímico. Então, é justamente isso, indicadores, é telômero, é alguma enzima que falta. Então, acho que os remédios vão ser muito mais específicos, com a medicina de precisão, vão saber. Então, o exame genético diz que não funciona aquele anticoagulante em você. Então, vai ter toda uma evolução nesse sentido. Jamais a gente vai substituir e falar que não existe, porque a natureza é um remédio, é um laboratório. Mas o que eu digo é assim, eles vão evoluir muito, porque hoje a forma como são feitos os exames, os testes, definindo, ó, esse remédio é bom para todo mundo. Não é. Não é. Eu fiz o teste genético em mim e fez o meu irmão. O anticoagulante, o antiagregante plaquetário clopidogrel, funciona em mim e não funciona no meu irmão. E meu irmão tem mais chance de infartar. Isso é medicina de precisão. Isso é um remédio que em mim funciona, meu irmão tem mais chance de infartar, e se infartar, está ferrado. Ele sabe disso. Então, isso vai mudar a forma como a gente usa e medica. É isso. Eu acho que a resposta é essa daí. E tem mais uma outra questão envolvida, que é o seguinte. A medicina individualizada, ela propõe exatamente essas análises para que a gente não fique jogando mais veneno. É a história do agrotóxico, né? O agrotóxico não é ruim. É ruim a forma que a gente usa. Se você usar com responsabilidade, você não vai causar maiores danos nem para o meio ambiente, nem para o ser humano. Mas se vocês forem numa lavoura e ver como é que os caras aplicam, você fala, pô, peraí, está dando tiro para matar um elefante. Pois é, mas veja, ele não é ruim, nunca foi ruim. Né? A humanidade, ela vem crescendo e ela precisa desse tipo de substância para a gente poder dar longevidade aos alimentos também. A gente não pode viver no mundo de poliana, né? Achar que vai tirar uma banana sem nenhum tipo de agrotóxico, ela vai durar uma semana na tua casa. Não vai. Né? Ela vai apodrecer. E também, veja, tudo que apodrece gera enzimas, e essas enzimas são até piores. Isso é um ponto. Não, mas então, falando dos medicamentos... Pronto. Então, os medicamentos não são ruins. Talvez seja ruim hoje a maneira como a gente usa, e aí são duas coisas fundamentais. Em primeiro lugar, as doses e a nossa reação a cada medicamento, e isso a gente vai ter com essa medicina personalizada, isso vai ser cada vez mais frequente, já é utilizado principalmente em quimioterápicos, porque o quimioterápico é uma bomba, né? Então, já que ele é uma bomba, que ele só mate o inimigo, não mate aonde ele está explodindo. Né? E tem uma outra situação que é muito interessante, que rendeu o prêmio Nobel do ano passado, que é o ciclo circadiano. Ciclo circadiano, o ciclo do sono. Cada um de nós aqui tem um padrão de sono diferente. Isso é quase uma assinatura. Cada um de nós tem. Mas tem semana que eu durmo melhor, mas cada um de nós tem uma característica própria de sono. E isso tem reflexos na célula. Cada célula nossa, cada grupos de célula de cada pessoa
de cada pessoa vai ter um período do dia em que ela vai estar mais ativa, vai estar menos ativa, etc. Ou seja, para cada tipo de remédio, vai ter um horário diferente que vai funcionar para você um horário, para mim vai ser um outro horário. Não é só a genética, mas também é o metabolismo celular. E a gente vai chegar nesse ponto também. De dizer assim, você vai tomar o teu antihipertensivo, como eu tomo. O Marcelo vai melhorar, vai ser melhor ele tomar o antidepressivo dele às 9 horas da manhã. Às 6 horas não vai fazer tanto efeito. Mas o teu vai ser às 6 horas da manhã. A gente vai chegar nesse nível de precisão, e isso é um caminho que não tem volta. Porque está se descobrindo exatamente que cada pessoa tem um metabolismo celular diferente. Para isso tudo, a gente precisa dessa quantidade de informações que a engenharia vai trazer para nós, a engenharia da informação vai trazer, e essa história da internet quântica é justamente para a gente poder chegar nisso. Porque hoje a gente trabalha com volume de informação que não é suficiente para poder dar toda essa diferenciação. Mas esse volume vai aumentar tanto que isso vai ser tudo automático. Não é, Léo? Ela vai chegar no consultório e vai ser mapeado rapidamente. Né? Tudo isso vai sair. E isso não é ficção científica, isso vai acontecer. Né? Obrigado, gente. Foi ótimo. Obrigado. Bem, o primeiro professor já recebeu o seu certificado de participação, esclarecendo, de repente, alguém que chegou anteriormente, né? Agora, eu convido ao palco o nosso presidente do IEP, engenheiro José Rodolfo de Lacerda, para que faça as honras de entregar o certificado de participação e apresentação no nosso evento nesta noite ao palestrante Dr. Leonardo. Então, hoje, o nosso ciclo de palestras é fechado com chave de ouro. Então, vocês vejam que na 24ª Semana de Engenharia, não só convidamos engenheiros, geólogos, engenheiros das mais variadas categorias, né? E hoje nós tivemos o prazer aí de mostrar para os nossos associados, e devo dizer a vocês, os dois palestrantes, que nós estamos ao vivo, sendo transmitidos pela internet. E então estamos ligados, certo? Então, além daquelas entidades que são conveniadas conosco, algumas associações, como a de Campo Mourão, Umuarama, Paranavaí, Campo Largo, que mais que nós temos? Mais outros, o IBAP. E então, eles assistiram. E eu tenho certeza de que todos gostaram. Foi, digamos assim, um ponto fora da curva, né? Para a gente sair da mesmice, não é? Então, o Carsten está de parabéns por ter nos trazido, não só hoje quanto ontem também, né, Carsten? Aí, palestrantes com um cabedal de conhecimentos que muito nos instiga, né? Nós, como engenheiros, como vocês mesmos disseram, nós com o nosso pensamento cartesiano, não é isso? Mas hoje nós tivemos uma pitada de humanismo aí, com a biotecnologia, não é isso? Então, estamos de parabéns. Muito obrigado a todos.